Olá, meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática no poliedro e aqui nós vamos falar um pouco sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, aqui, se a gente considerar um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, né? Aqui, a gente completando só nesse triângulo os outros dois ângulos, vou deixar um ângulozinho B de verde, o ângulozinho C de vermelho, né? E aqui, como já é 90 graus e a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, a soma desses dois ângulos tem que ser 90 graus. Traçando a altura desse triângulo, né? Quando a gente faz a altura, né? Ela vai fazer 90 graus aqui com esse ladinho, BC. Então, se a gente agora olhar nesse triângulo aqui, né? O AHC, né? Como aqui já é 90 graus e aqui já era o ângulozinho vermelho, a gente tem que colocar o ângulozinho verde aqui, né? Para poder dar 180 graus, né? Olhando no grande. Aqui nesse triângulo ABH, aqui também vai ser 90 graus. Aqui já era o ângulo verde, que era do triângulo grandão. Então, aqui precisa ser 90 graus. Precisa ser o ângulo vermelho, perdão. E aí, com isso, a gente consegue ver que a gente tem três triângulos semelhantes aqui nesse desenho, né? O grandão com o pequenininho, o grandão com esse outro aqui, né? E os outros dois. E aí, para a gente conseguir ver algumas relações métricas, a gente pode usar a semelhança desses dois triângulos, né? Então, ó, o primeiro caso que a gente vê, ó, é que o triângulo AHC é semelhante ao triângulo ABC, né? Pelo caso, o ângulo, que eles têm dois ângulos em comum, né? E, portanto, três. Então, eles são semelhantes. E aí, como que a gente pode ver, ó, a semelhança? Então, ó, vamos olhar para o lado que o 90 graus está olhando, no triângulo grandão. Ele está olhando para o lado BC, que mede A. O do outro triângulo, ele está olhando para o B. Aqui no triângulo grandão, o que está olhando para o B é o ângulozinho verde. Aqui nesse triângulo que está olhando para o do verde, tá valendo K. Então, ó, multiplicando em cruz, a gente vê que B quadrado tem que valer AQ. E quem que seria esse Q, né? Esse Q aqui, que é a medida de HC. A gente chama ele de projeção desse cateto sobre a hipotenusa, né? É como se fosse, né? A gente tem esse cateto aqui, esse cateto AC. E aqui a gente tem a altura, né? É a projeção dele sobre a hipotenusa, né? É só esse pedacinho até onde vai a altura, né? Então a gente vai projetar todo esse cateto sobre a hipotenusa. Então a gente chama esse segmento HC de projeção desse cateto AC sobre a hipotenusa. Tudo bem? E aí a gente consegue ver a mesma coisa no triângulo, nesse triângulo AHB e o triângulo grandão. Como eles são semelhantes, então, ó, pelo caso ângulo novamente. Então, ó, no triângulo grandão, né, o ângulozinho vermelho está olhando para o C. Aqui nesse triângulozinho, o ângulo vermelho está olhando para o P. Então, ó, C está para P, assim como agora no triângulo grandão a hipotenusa está olhando para o A, nesse triângulo a hipotenusa está olhando para o C. Então a gente vai ter que C ao quadrado é A vezes P. E P, ó, agora é a medida desse segmento BH, que é a projeção desse cateto, ó, a gente coloca aqui na altura, é a projeção desse cateto, né, AB, que mede C, sobre a hipotenusa, né, que seria só esse pedacinho aqui, BH, né, que mede P. Tudo bem? Então, ó, e aí lá num exercício que a gente tinha, né, no 7 item C, ele dava a medida de dois catetos, num triângulo retângulo, né, que é 24 e 18. Utilizando o teorema de Pitágoras, nós conseguimos concluir que a hipotenusa mede 30. E aí, utilizando, para a gente conseguir calcular essas projeções, né, dos catetos sobre a hipotenusa, né, essas medidas, a gente consegue usar essas duas relações que a gente acabou de descobrir aqui, né? O que a gente viu? A gente viu que o lado do quadrado, um cateto, né, o 24 ao quadrado, é a hipotenusa, 30, medida da hipotenusa, vezes a medida da projeção desse cateto na hipotenusa, que seria P. Então, ó, 24 ao quadrado seria 30 vezes o P. E aí a gente consegue fazer essa continha e descobrir o P. A mesma coisa com esse cateto.
eu sei que 18 ao quadrado vai ser a medida da hipotenusa, que é 30, vezes a projeção desse cateto na hipotenusa, que seria Q. Então, o 18 ao quadrado vai ser 30 vezes Q. E aí a gente consegue descobrir o Q também. Tudo bem? Muito obrigado e bons estudos.